Cada pessoa tem uma caminhada e nós vivemos experiências, temos que fazer decisões na nossa vida, opções, coisas acontecem, cada pessoa tem circunstâncias diferentes e isso faz quem nós somos, isto é a nossa caminhada. E hoje nós vamos falar mais com mais uma pessoa que também tem uma caminhada e às vezes nós pensamos que a pessoa já nasceu assim. Foi mesmo assim, ela nunca mudou, pronto. Mas, na verdade, quando nós vamos falando com as pessoas que descobrimos no final da conta não foi bem isso. Então, hoje vamos falar com a Susana, a Bispo Susana de Eslováquia. Olá, Susana, como é que vai? Olá a todos. Estou bem, obrigada. Está bem, né? Então, vamos começar a falar. Então, Susana nasceu onde? Eu nasci na Eslováquia, numa cidade assim, no centro da Eslováquia. Ok. E sim. Sim, então, sou eslovaca, não é? sim, eslovaca mesmo. Então, tem irmãos, como que era a sua vida quando era pequenina? Como que era a Eslováquia nesta época? Eu tenho uma irmã, mas depois nasceu o meu irmão, mas isso já eu tinha 21 anos. Ah, ok. Quando nasceu, Foi bem então depois. Depois, sim. E a sua irmã é mais velha, mais nova? É mais nova, 2 anos mais, 2 mais anos nova. mais nova. Sim, sim. Então nasci na Eslováquia numa família assim normal, ou nada assim. Sim, nada especial. problemático. Pronto. Não. E pronto, cresci, sempre desde pequena gostei de falar outras línguas, aprender outras línguas. Sim. Então fui a uma escola onde aprendi mais línguas. Ok. Qual é a língua que aprendeu? Primeiro comecei com russo, porque isso foi antes ainda nasci no regime comunista, não é? Sim. Sim. E depois, quando mudou o regime, então, primeiro comecei com russo e depois mudei para inglês e alemão. Ok. Sim. E pronto, cresci... Tinha quantos anos quando acabou o comunismo lá? 9. Tinha 9 anos, ok. Então, até aí aprendeu o russo e depois começou, então, escolher o inglês e alemão. Sim. Sim, então e nasci numa família tipo, que não era crente, não é? Sim. Não acreditava em nada? Não. Pronto, nem tinha avós, assim, tias, assim, nem nada. Não, acho que foi só uma vez a uma igreja católica, Sim. mas nem sabia dessas coisas da... Por que é que foi lá? Nem sabe? Acho que foi com a minha avó, só para ver, ou não sei. Não me lembro, era pequenina. Talvez, que é isso? Isto é uma igreja, quero entrar. Qualquer coisa assim, né? Pronto. Sim. E depois, mais tarde, talvez para o funeral, o casamento, assim, mas não frequentava nenhuma igreja, não é? Sim. Sim. Os meus pais nunca me educaram-me nas coisas boas, acho que sim, nas coisas normais da vida, mas nunca tipo, falámos de Deus ou assim, isso não. Não estava presente, pronto. Não. Sim, nem acreditava em nada, nem ninguém, pronto, é isso, né? Houve uma diferença quando mudou assim para o regime, quando saiu do comunismo, quer dizer, ainda era novo, né? Mas Sim. deu conta de alguma diferença, assim? Eu, como era ainda pequenino, não é? Sim. Então, mas eu me lembro que era uma época assim de uma confusão, que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu me lembro que os meus pais estão a esperar o que vai acontecer, se isto vai acabar bem ou como vai ser, mas não houve nenhumas guerras ou assim, mas houve protestos, isso tudo. Mas foi uma mudança até... as pessoas não sabiam o que ia acontecer, não é? Isso que eu me lembro. Mas foi uma grande mudança, claro, porque abriram fronteiras e essas coisas todas. Então começou-se a ver outras coisas nas lojas, ou outras pessoas, ou o que é que se via? Acho que mais foi que as pessoas podiam viajar. Acho que foi uma das coisas, assim, uma mudança, não é? Eu, como era ainda pequenina, não estava a ver isso, assim, de um ponto de vista de um adulto, não é? Mas foi, assim, uma grande coisa, que agora podemos viajar, podemos ir fora do país e Os eslovacos viajam bastante, não é? Ou não? Acho que os jovens agora gostam de viajar. Quando eu tenho falado com algumas, não, foram ali, foram ao Egito, foram ali, nesses países, penso, no final, talvez por causa disso que pronto. Pode ser. Sim, é isso. Então, a sua juventude foi assim, né? Pronto. Então, estudou uma coisa assim especial ou não? Ou só continuou com essas línguas, assim? Depois estudei mais tarde na universidade
relacionamentos internacionais, diplomacia. Ok. Porque eu sempre gostei de línguas e assim, coisas de viajar e tudo isso, então foi isso. Sim. Foi para esta. Entretanto, então, era a sua vida, estava tudo calminha, pronto, né? Pronto, tudo estava a correr. Então, como é que foi então o seu encontro com Deus, com a igreja, como é que isso aconteceu? Então foi assim que eu estava a estudar na universidade, eu tinha 20 anos, e nessa época começou a era da internet, ou assim, porque antes não... Sim, não existia. Não existia, exato. Sim. Pronto, então eu estava a ver aquelas coisas da internet e começaram aqueles programas como, não era ainda Skype, mas foi ICQ, essas coisas assim, programas para falar com as pessoas, não é? Era algo novo, né? Sim. Então, e lá conheci assim uma pessoa, um amigo, um rapaz, não é? Mas nós encontramos então, e ele começou-me a falar de Deus, não é? Então, isso foi no internet? Sim. Então, essa pessoa vivia onde? Ela vivia noutra cidade, na Eslováquia. Na Eslováquia na mesma? Sim, Pensei que talvez era outro país, porque estava nessas línguas, não. Mas de outra cidade. Ok. Sim. E então ela começou-me a falar de Jesus e de Deus, mas isso não me importava nada, né? Sim, está bem, pronto, esta é uma pessoa que é religiosa. Sim. Mas ele falou assim de uma maneira diferente, por isso comecei a pensar nisso. Ele me deu alguns livros, ela era de outra igreja, falou-me de Jesus e depois me deu um papel com oração da salvação, não é? Sim. E comecei a ler a Bíblia, a pensar nessas coisas. Mas você tinha uma Bíblia em casa ou não? Ou... Acho que ele me ofereceu uma Bíblia. Ele ofereceu uma sim. Bíblia. Mas eu me lembro que eu não entendia nada, mas era algo que me atraiu, né? Para ler, mas eu não entendia. E depois, pronto, decidi que eu vou então orar, se Deus existe, então vamos ver, não é? Então estava a fazer isso, era mais curiosidade, não era assim que tinha um problema, que precisava de Deus, ou era mais para ver, olha, de repente existe? Não sei, que eu sempre acreditava que algo existe, não é? Que é algo, não sei, Deus, não sabia o que era, não é? Mas eu comecei a sentir que isto parece que tem algo que é verdade, ou assim, comecei a pensar e procurar, não é? E ler a Bíblia ou esses livros, mas depois jurei e... Fiz esta oração que tinha papelinha de salvação, né? Sim, até antes lia várias vezes, porque pensei se vou orar ou não, só li, não é? E depois orei e nesse momento foi algo assim especial, porque parecia que Deus me mostrou a minha vida, não é? E pronto, eu não fiz nada assim muito mal na minha vida, não é? Não roubei, não matei. Sim. Era uma boa pessoa, né? Isso que eu disse a esse rapaz, que se o céu existe, eu claro que vou para o céu, porque eu sou uma boa pessoa, não fiz nada mal, ponto. Exato. Então, mas quando eu orei essa oração, então Deus como que me mostrou minha vida, que Deus estava triste, né? Como eu vivi, o que eu fiz, essas coisas assim. Não foi nada grave para o homem, mas Deus, não é? Vê de outra maneira. E pronto, eu não percebia, eu estava a chorar, não percebia então o que estava sozinha em casa? Sozinha. Estava sozinha em casa, exato. Pronto, fiz esta oração e então sentiu esta presença, na verdade, sentiu Deus, olha, mostrar coisas, pronto. Sentiu... Pois eu não entendia, mas senti uma, tipo, como energia, não é? Alguma coisa que alguém está aqui. E depois senti aquilo dentro de mim, que Deus me mostrou, que Ele estava lá. E no próximo dia me lembro que eu estava assim com um sentimento muito leve, como que tudo, a vida começou de novo, ou alguma coisa que tudo mudou. Eu não percebia nada daquilo que aconteceu, não é? Mas depois falou com o seu amigo, perguntando, diz, o que é que isto é, o que é que aconteceu? Ele depois me levou à igreja, porque ele encontrou a nossa igreja na internet, ele procurou na minha cidade, é uma igreja evangélica, assim, que fala a palavra de Deus. Então, ele fez, porque ele é outra cidade, ele fez a pesquisa, olha, no final existe uma igreja na tua cidade. Sim. Exato, e depois ela me levou para lá. Então foi ter contigo e depois levou para a igreja. Sim, ela me levou para lá e pronto, depois... E o que é que achou quando entrou na igreja? Quando entrei, era alguma coisa
acho que eu fiquei surpreendida que não tem, foi uma sala normal, não é? Sim. Sem estátuas, essas coisas que a pessoa pensa, não é? Quando Sim, a pessoa pensa tem na essa igreja. ideia de uma igreja, né? Sim. Pronto. Mas sim, senti-me bem, senti que estava lá o amor, alguma coisa assim, que era um lugar certo, alguma coisa assim, sim. E pronto, entrei e depois já fiquei. Já ficou. Sim. Então foi assim, né? Entretanto, falou aos seus pais, ou a sua irmã, ou qualquer coisa que só tinha acontecido? Ou... Sim, falei porque fiquei muito feliz, não é? Na minha vida, que Deus mesmo existe, que Deus é muito bom. Então, na verdade, mudou, né? Sim. Teve uma mudança as pessoas até conseguiam ver, é isso? Sim, porque, claro que eu fiquei feliz daquilo que Deus mesmo existe, até eu pensei como é, que ninguém me falou deste Deus, que é real, e tanto tempo, não é? Que eu não sabia que isto existia, ou alguma... Porque sempre ouvimos de Deus, da igreja aquela católica, ou assim, tradicional, não é? Mas de Deus falar assim nunca ouvi. Então, claro que fiquei muito feliz e pensei que todos vão converter logo, não é? Claro. Mas não foi assim, até os meus pais pensaram que eu fui para uma seita ou assim, não gostaram, não é? Muitas vezes chorei, não é? Que porque vocês não querem ouvir? Pronto, eu não entendia essas coisas. Eu queria que eles, não é, também vinham. Sim, na verdade eles ficaram preocupados com a Susana, então ela no final está numa seita, Pois. Não dizer assim, não vai mais, fica aqui e volta, não vais mais, isto é perigoso. Sim, às vezes já te disseram isso, que vão pôr fora da casa, não é? Mas depois o meu pai também foi uma vez comigo à igreja, várias vezes, e até... Para ver onde anda a minha filha, vamos lá ver se isto é seguro ou não. Sim. Mas até depois já não disse nada, mas pronto, deixaram-me ir pelo meu caminho. Sim. Pois, você estava a estudar, mas estava a viver em casa ainda, sim, é isso? Ainda. Porque era na mesma cidade. Exato. Sim, e pronto, mais tarde até, claro que falei com elas sobre o Evangelho, a minha mãe também recebeu Jesus, a minha irmã também, só que ainda não fizeram aquela decisão de mesmo seguir a Jesus, não é? Então, mas depois eu fiquei firme e fiquei certa que eu quero quero viver desta maneira e pronto. Muitas vezes não foi fácil, na família não é, mas pronto. Qual é algumas das dificuldades que assim viu, assim? Ou opções que tive que tomar, quer dizer, estava a estudar, né? E depois começou a sua caminhada com Deus, fazendo as coisas. Então, como é que chegou a esse ponto que dizia, olha, quer ser missionário, ou como é que chegou lá? Então, depois eu comecei a frequentar a igreja e ainda estava a estudar, então depois acabei estudos, não é? Também virei diaconisa. E depois acabou o estudo então, na universidade acabou? Sim. Pronto, E depois fui trabalhar para o governo, eu trabalhei para uma... não sei como se diz, uma oficina que tem a ver com migração e refugiados, mas para o governo. Eu gostei muito desse trabalho porque foi algo que eu queria fazer. Eu usava muito inglês, não é? Eu gostava assim essas coisas. Então fiquei lá a trabalhar, mas sempre estava a servir na igreja e gostei de estar na igreja porque eu estava a trabalhar em Bratislava, mas depois todas as semanas, fins de semana, eu vim para a minha cidade, Banska Bystrica, para estar na igreja. E pronto, isso foi 7 anos. E depois, me lembro que porque o apóstolo veio depois, que ele... Mas antes, quando eu fui chamada, não é? Sim. Mas antes disso, acho que foi mais ou menos meio ano, alguns meses, eu me lembro que eu comecei a sentir que eu quero fazer algo na minha vida que mesmo vai fazer diferença para Deus. Que isto aqui, gosto deste trabalho, mas é que é algo que vai ficar aqui, que não tem valor, assim, que eu gosto, sim, mas tipo, quero fazer alguma coisa na minha vida que mesmo vai fazer diferença. Algo um valor eterno. Exato. Então, mas eu pensei, mas isto é impossível, isto como pode acontecer, mas pronto. E de repente não é? Veio depois o apóstolo, então ele nos chamou, não é? Sim.
me chamam Quando nós fomos para lá, né, a Susana estava a traduzir ou não? Uma Acho vez que ou outra? sim, para inglês. Para sim, inglês, sim, sim. sim. Meu marido acho que falava De inglês inglês, e sim, depois sim, sim. traduzia para eslovaco. Exato. Sim. Uhum. E pronto, depois disse que eu Então quero. chamara, não é? pronto, sim, ok. Até me lembro quando o apóstolo veio com o bispo Sim. a visitar, depois quando fomos ao aeroporto, e o apóstolo, você já era para sair, não é? Sim. E o apóstolo disse, então vais comigo? Sim. E eu disse, sim. Porque eu já sabia que eu queria ir, não é? Sim. Pronto, servir a Deus, então foi assim. Depois vim para aqui e Depois fiquei... então tive que acabar o trabalho, né? Foi rápido, foi fácil ou não? Eu acho que ainda esperei 2 meses Sim. ou assim para acabar tudo e depois. Depois veio. Então, depois chegou aqui, não falava português ainda, ou falava? Eu comecei a aprender português porque eu queria entender o apóstolo, não é? Sim, a pessoa não quer a tradução, a pessoa quer ouvir primeira mão. Não tínhamos a tradução, não é? Ainda naquela era foi Sim. da Manasat, não é? Sim. Então eu estava a ver o apóstolo não tinha falar. tradução? Não tinha tradução? Não. Ok, Naquela sim. época não. E então estou a pensar, mas eu gosto de línguas, não é? Então vou Sim. aprender português também. Aí, então procurei uma professora e Mesmo tirei lá na umas aulas Eslováquia? na Eslováquia, Ok. uma senhora, e comecei a aprender lá, mas não sabia assim muito, só algumas palavras, algumas frases. Não? Quando vim é outra coisa, saber alguma coisa e depois todos falam português, então, mas ajudou um bocadinho. Então, quando No chegou início. cá, a Susana era a primeira eslovaca que estava cá, ou não? veio. Acho que sim, como missionária sim. Sim. Uhum. Então, depois aqui, isto foi difícil, foi por causa da cultura, né? Tem a língua, a comida, como que isto foi? Nunca ficou a pensar o que é que eu estou aqui a fazer? Sim, muitas vezes. No sentido, estou aqui sozinha, não é Deus. Mas pronto, por um lado foi, acho que não foi assim, não posso dizer que foi difícil, porque acho que quando fazemos uma decisão do coração e sabemos Sim. que estamos no lugar certo, então as coisas ficam mais fáceis, porque Sim. não olhamos muito para isso. Mas claro que foi... Os seus pais diziam quando diz que, olha, vou a Portugal? Eles até disseram, pronto, se quiseres ir, ela está agora determinada, não está para mudar a não, pronto, sim, não vamos mudar, não, mas depois já deixaram ir, mas acho que até já não falaram negativo nem nada, Pronto. deixaram. Acho que... Deixaram ir, né? Pronto, ok. Entretanto, chegou cá, então, pronto, Sim. começou a aprender melhor português, claro, né? E então, o que é que eu fazia mais quando eu estava aqui? Então comecei a aprender português e comecei a traduzir bem logo. Ainda não sabia bem não é português, mas pelo caminho aprendemos, não é? Sim. E tivemos algumas práticas, assim, o que fazem os missionários, não é? Sim, sim. Mas foi engraçado às vezes porque não entendia assim muita coisa, não é? Mas estava lá a ver e ouvir e guardar isso e com o tempo, pronto, aprendi a entender tudo, não? Que talvez hoje ainda há algumas palavras que ainda não entendo, não, Sim, mas claro. Mas sim, foi um processo. Claro, há também aqui, como é o centro missionário, onde tem pessoas de várias culturas e Sim. nacionalidades, a pessoa tem que se adaptar, que as pessoas não são como nós pensamos, que é normal, o nosso normal, do meu país, da minha cultura. Às vezes as pessoas são diferentes, pensam diferentes, ou coisas pequeninas da vida Sim. normal fazem diferente, porque vem de outra cultura, então a pessoa Sim. tem que se adaptar. Certas também. coisas que eles acham normal e a pessoa pensa, mas Exato. isto não é normal, Pois. ao contrário, né? Sim, sim, sim. Mas acho que isso é muito bom porque a pessoa até fica a entender quem sou eu, não é? Porque Sim. quando se encontra com outras pessoas que são diferentes, Sim. então só naquele momento vê como sou eu. Porque... Sim, e a pessoa começa a pensar, porque é que eu estou a fazer isto, na verdade? Eu acho normal, mas será que isto é normal? Exato. Pois. E acho que foi muito, muito bom. Claro que houve momentos assim mais difíceis, houve momentos assim, mas nunca pensei que foi uma má decisão. Sempre fiquei assim. Sim, na feliz. verdade é isso, né? Toma uma decisão assim, Exato. olha, é isso que eu quero, então Exato. ficou focada Exato. e pronto. Entretanto, depois então voltou para a Eslováquia e como é que foi isso? Estava aqui, estava muito bem, pronto, traduzi, pronto. Sim, Tinhas já esse até- desejo de voltar para a Eslováquia?
Até não tinha nenhum desejo assim. Sim, porque algumas voltar, pessoas, não, eu ficar. venho, mas eu quero voltar para a Eslováquia, pronto, o meu povo, a minha cultura. Até no início eu não queria voltar, no Pois. início, porque eu gostava mesmo de estar aqui, não é? Bom, Aqui no centro, Sim, perto do Apóstolo e tudo isso, não é? Então eu gostava muito. Mas depois já também fiquei assim sem nenhum desejo de ir ou vou ficar. sim, ou assim. era tanto fácil, o que Deus quiser. Exato. E depois começou o projeto Leste, então ainda fiquei aqui mais um ano. Depois Ok. fomos visitar como missionárias, a Maria e a Helena, Ok. uma viagem, só depois que eu fui para lá, mesmo para ficar. Mas sim, foi assim, nós também somos, acho que a nossa sede da cultura, nós não mostramos muitas emoções ou assim, mas eu não senti nada assim especial, mas sabia, se Deus quiser, então vou. Sim. Sim. Então, voltou então para a Eslováquia, então, como que depois disso foi? Ah, Como que agora o trabalho, porque agora está com, né, ajudando lá, fazendo trabalho em Eslováquia, como que então as coisas estão a ir, o que é que está a ver as coisas a acontecer? Porque sei que coisas boas estão a acontecer. sim. Então quando voltei, claro que foi depois de 7 anos. Há 7 anos, que pois. voltei. Claro, a língua não a esqueci, não é? Pois. Mas a pessoa tem que se adaptar de volta, mas já é mais fácil porque já não é, é o país onde a pessoa cresceu e tudo Sim. isso, então isso não é difícil. Claro que a pessoa tem que se adaptar e tudo isso para um novo desafio, nova época, não é, na vida. Mas acho que correu bem e também porque lá tem já o Bispo Pavel, Sim. que eu conheci desde que eu vim para a igreja, então e ele é uma pessoa muito assim que me ajudou, não é? E gosto muito também da esposa. Então foi muito bom e começamos a trabalhar e é muito bom então ver depois que as pessoas quando vêm à igreja e isso é o nosso alvo, não é? Que a pessoa tenha a sua vida mudada, transformada e pronto. Sim. E vê o povo eslovaco, é fácil deles ir à igreja ou eles vêm, mas querem entender tudo? Ou como que eles são? Os jovens facilmente vêm para a igreja ou eles acham, não, universidade, estudos, esta coisa, igreja é para velhos ou como é que está isso? Acho que ainda na Eslováquia tem aquele pensamento que temos a igreja tradicional. Se eu quero ir a uma igreja, então vou à igreja tradicional. Há, assim, igrejas evangélicas, assim, que não são tradicionais, porque também temos igrejas evangélicas tradicionais, não é? Sim. As pessoas ficam com dúvida o que é isso, será que é uma seita, será que é isto, não? O que eles falam lá, talvez só querem dinheiro. Então, quando assim. convida uma pessoa assim para a igreja, às vezes, pronto... Também depende da pessoa, Sim. não é? Mas, em geral, as pessoas, em dias de hoje, acho que não é só em Eslováquia, são mais ateístas, né? Mais Sim. virados para dinheiro e a minha carreira e coisas assim. Então, mas claro que nós sempre conseguimos, porque Deus é maior do que tudo isso. Então, e a pessoa, quando se encontra com Deus, tem a vida transformada, não é? Pois, como que foi com Susana, né? Teve a vida transformada, fez uma oração Sim. e Deus entrou na vida, então para Deus não há problema nenhuma. Então, estamos a ir bem em Eslováquia, né? E hoje também temos coisa diferente, por causa da internet, outra vez, né? Temos grupos familiares através do internet, através do Skype e essas coisas, e foi até assim que ficamos com mais pessoas, né? E mais trabalhos em outros países também. Onde que nós estamos agora em Eslováquia? Então nós temos lá igreja no centro da Eslováquia, em Banská Bystrica, onde eu estou, depois outra no sul. E temos vários grupos familiares, até ultimamente vieram várias pessoas de uma cidade que é assim 15, 20 quilómetros, não, é muito longe da Banská Bystrica. Então, ao mesmo tempo, as pessoas que não se conheciam, não é, antes, vieram e claro que o nosso alvo lá abrir o grupo familiar. Também temos grupos familiares mais para o norte da Eslováquia
E também temos um grupo familiar em Mallorca. Mallorca. Mallorca, exato. Com os eslovacos. Exato. Com eslovacas, ok. São irmãs eslovacas que lá já estão a viver há alguns anos. Exato. E depois também temos pessoas na República Checa que fazem parte de um grupo e também vamos lá abrir um grupo familiar já breve. Já temos uma pessoa que vai entrar no curso de diáconos. Então, é isso. Então, estamos caminhando bem, né? Sim. Uma palavrinha que quer deixar assim para as pessoas que estão a assistir. Eu queria dizer que é muito bom quando a pessoa entra no plano de Deus, e Deus tem plano para a vida de cada um de nós, não é? Então, quero exortar a todos para se voltarem a Deus, se ainda não o conhecem, não é? E se conhece a Deus, sempre tenta seguir aquele caminho que Deus escolheu para si, porque assim mesmo a pessoa fica feliz na sua vida, não é? Muito obrigada. Então, acabamos aqui mais uma caminhada.